mais delongas, vamos logo para a definição de beat, porque ela é uma definição que é muito interessante da gente debater. É uma definição que é muito utilizada em aulas de roteiro. Às vezes você vai ver uma entrevista de algum roteirista norte-americano ou brasileiro, eles vão falar de beat, né? Em sala de roteiro, a gente usa muito esse termo beat. A gente usa muito mesmo esse termo beat. Então é um termo que a gente precisa entender muito bem, porque com toda certeza é um conceito que você vai usar muito na sua carreira como roteirista, tá? Repito, é um termo que é muitíssimo utilizado no seu dia a dia como roteirista, tá? Então você realmente precisa compreender o que significa um beat. E o Maki define da seguinte forma: um beat é uma mudança de comportamento em ação e reação, beat a beat. Esses comportamentos em mudança moldam os desdobramentos de uma cena. Então, a primeira informação que o Maki dá aqui pra gente é que a gente pode ter beats dentro de uma mesma cena. Ou seja, antes de ter uma cena, eu tenho beat. E aí a gente chega com outra conclusão que eu quero passar para vocês, porque também é muito importante que vocês entendam. Beat é a menor unidade dramática que a gente tem em roteiro audiovisual. Ou seja, o que é essa unidade dramática, né? São as ações, são os eventos que movimentam a história para frente. É aquilo que faz a narrativa andar. Né? Se a gente pensa, como assim unidade dramática, né? Drama, na antiguidade, né? No grego antigo, significa ação, vem do grego dram, né? Então, sempre a menor unidade de conflito, então assim, é um pequeno, minúsculozinho movimento narrativo que eu tenho em direção à resolução daquele conflito, né? Então, o beat, gente, nada mais é do que um movimento, é um passo à frente, tá? É como se dentro da sua narrativa você tem vários beatzinhos, vários beatzinhos pequenininhos, e você vai passando por eles à medida em que o seu filme avança, o seu episódio avança, o seu curta-metragem avança, você tem beats narrativos. Quando o Maki fala pra gente que um beat é uma mudança em ação e reação, o que isso quer dizer pra gente, né? Isso quer dizer que o seu protagonista na narrativa clássica, que vamos todos lembrar, numa narrativa clássica, que é a maneira de narrar que a gente mais conhece, é a maneira de narrar que a gente escolhe quando a gente quer narrar para uma quantidade muito grande de pessoas, né? A famosa jornada do herói, como eu explico neste vídeo aqui. Sempre que eu tenho uma narrativa clássica, o que eu tenho? Um protagonista que se transforma, né? Então ele tem um defeito de caráter, egoísmo, arrogância, enfim, alguma coisa que ele vai corrigir quando ele chegar no final da jornada dele. Então, um beat significa um pequeno movimento para essa melhora de caráter. Então, quando o Maki conta pra gente que um beat é uma mudança de comportamento em ação e reação, significa que sempre que o protagonista agir, ou quando outro personagem agir, enfim, quando alguma coisa acontecer, e esse protagonista reagir, ele vai estar melhorando a sua problemática de caráter, ele vai estar avançando no seu conflito, na sua problemática de caráter, e vai estar se aproximando da resolução da trama.